Fala, turma do curso. Nesse vídeo a gente vai aprender como fazer uma thumbnail mais voltada para os games no Photoshop. Essa daqui é muito utilizada nos games, você pode utilizar seja qual for o segmento também. Basicamente o que a gente vai ter aqui? A gente vai fazer uma montagem, uma manipulação mais rápida, utilizando uma imagem real do jogo, a imagem aí do YouTuber. Pega uma foto que seja próximo do que está acontecendo aqui no cenário. Você veja que até com uma iluminação está mais para esse lado. A iluminação dessa foto também está. O ângulo está próximo também. É algo que você não consegue alterar no Photoshop. Por isso é importante que você já tome como base, né, antes de começar a sua edição. E uma imagem extra aqui de um cenário, que é como se ele estivesse andando por esse mapa e a gameplay acontecesse aqui. Por isso que eu estou utilizando ele como um fundo da nossa imagem. Então se faz essa junção aí desses três elementos e a gente começa a nossa edição. Você pode fazer de qualquer game também. Vou começar então abrindo essa imagem, clique no botão direito do mouse e abrir com Adobe Photoshop. A gente vai eliminar esse fundo por começo, que a gente vai utilizar aquele outro mapa no decorrer da edição. Vamos eliminar então aqui com a ferramenta de seleção rápida mesmo. Thumbnail, turma, fica pequena na sua tela. Então você não precisa tomar cuidados extremos com cada detalhezinho, porque vai passar até imperceptível. Faz algo que fique bonito, ó, até vai afastando o zoom sempre quando você estiver fazendo a sua edição, para ver se vai ficando legal com a imagem num tamanho menor, porque já é o suficiente. Os tamanhos de thumbnails normalmente são, vou até abrir aqui um arquivo novo apenas para mostrar, ó, é 1920 por 1080, uma tela Full HD, ou 1280 por 720, qualquer um desses tamanhos fica bom. Como essa nossa imagem aqui, ó, ela já está em 1920 por 1080, eu vou continuar minha edição toda nessa imagem, nesse mesmo arquivo aqui. No decorrer do curso a gente vai fazendo mais vídeos, também com outros exemplos de thumbnails que são utilizados em nichos diferentes, digamos assim, né, em temas diferentes dentro do YouTube. Mas lembrando, não fique preso a apenas um tema, um título do vídeo. Você pode ir adaptando, seja qual for a sua área ou a área do seu cliente que se esteja produzindo esse trabalho. Se você está em dúvida como fazer seleção utilizando a ferramenta de seleção rápida, dá uma olhada no canal PSI. Lá no YouTube tem um vídeo que a gente fala sobre isso, sobre troca de fundo, seleção, remoção de imagem, salvando ela em PNG, enfim, tem várias dicas sobre essa ferramenta aqui, que não é a melhor, não traz o melhor resultado, mas é a mais rápida e que você consegue ter uma liberdade boa na hora da seleção. Nem vou selecionar tanto a cabeça aqui do cara como a gente vai trocar, né, para a cabeça do YouTuber fictício ali que a gente selecionou. Então só vou focar mais nessas outras áreas aqui que vai ficar para depois da edição. Aqui tá bacana já, então a gente pode colocar aqui uma máscara de camada para eliminar esse fundo. Até colocar aqui melhorar automaticamente para ver se ele fica um pouquinho melhor. Ele fica um pouquinho melhor, mais suave. Só que se veja alguns cantos ele acabou pegando. Então mesmo colocando a máscara de camada, eu vou ter que mostrar aqui também com a ferramenta pincel na cor branca. Na cor branca mostra, a cor preta esconde na máscara de camada. Então eu vou vir aqui e mostrar algumas áreas, caso não esteja selecionado 100%. E com a cor preta, né, você pode alternar entre o branco e o preto na máscara de camada com a tecla X. Fazendo os detalhezinhos mais por cima. Como mencionei, não precisa ser tão cuidadoso com os detalhes. Mas também não vai desleixar por causa disso, né? Faz algo, encontra um meio termo ali para fazer algo rápido, mas que fique também agradável visualmente. Aí, aqui tá bom. Então agora a gente já pode selecionar o rosto do personagem. Clica no botão direito do mouse e abrir com Adobe Photoshop. Vamos fazer também utilizando a mesma ferramenta de seleção rápida. Vamos lá. Alguns detalhes do cabelo que fiquem ruins, você pode consertar com a máscara de camada logo ali na frente também. Aqui, como a gente só quer a cabeça dele, então não precisa selecionar todo o corpo. Que ele já selecionou rapidamente, porque estava meio que tudo preto aqui, então
mas pode colocar uma máscara de camada, pegar essa camada aqui, já clicar, pega com a tecla V, né? Seleciona a ferramenta mover, clica e arrasta lá para o seu documento. Beleza, a gente já tem aqui, ó, gigante. Ctrl T, vou diminuir um pouco aqui. Mas eu vou deixar maior do que a cabeça normal do cara lá do videogame. Apenas para dar aquele aspecto mais cartoonizado e mostrar realmente que é o youtuber que esteja ali naquela cena. E não que passe desapercebido que às vezes é um personagem do game ali. A intenção é mostrar mesmo, então dá para deixar maior. Só que aqui, ó, também, lembra que a gente tava falando de thumbnail, o thumbnail é pequeno, fica pequeno lá no YouTube. Então é interessante que seja maior, as partes que chamem a atenção sejam maiores. Então vamos aumentar também a camada de baixo, para que ele apareça com maiores detalhes todo o personagem aqui. Beleza. E a camada de cima agora a gente vai posicionar, achar um lugar que fique bacana. Ó, então a cabeça dele tá um pouco maior do que a do personagem, acho que fica legal assim, quiser deixar até um pouquinho maior, manda ver, mas eu acho que é exagero, aqui já tá bom. Encontrar uma posição mais ou menos bacana aqui, que é como se ele tivesse com um olho, pelo menos na mira aqui da arma, né? Na própria máscara de camada que a gente já estava utilizando ali para fazer o recorte, pega o pincel com a cor preta, novamente, ó, preto esconde, o branco mostra na máscara de camada, e com o pincel, de maneira mais suave, clica o botão direito do mouse, deixa a dureza em 0, faz essa mesclagem entre as duas camadas aqui, ó. Eu acho que até tá muito grande aqui, eu posso diminuir até um pouco mais a cabeça, que tá muito cabeção aqui. Pera aí, voltando na máscara de camada, aí. Aqui tá legal, e agora na própria máscara de camada a gente vem e corrige alguns detalhezinhos do cabelo que não ficou tão legal logo no início que a gente fez a seleção. Porque como era meio mesclado com o fundo, né, então acabou confundindo e o Photoshop de uma maneira automática não conseguiu fazer uma seleção tão boa. E aqui a gente vê claramente que o personagem tá numa cor e num ambiente totalmente diferente da imagem do jogo lá. Então a gente precisa fazer alguns ajustes para que ele pelo menos entre dentro, mais ou menos, da proposta. A gente pode colocar alguns ajustes, começando, por exemplo, pelo ajuste de matiz e saturação para eliminar um pouco essa cor que está muito destacada. Só tá me atrapalhando essa cabeça desse personagem lá atrás, ó. A gente já vai eliminar, calma lá. Vamos começar então colocando aqui ajuste de matiz e saturação. Para que essa matiz e saturação afete apenas na camada de baixo, a gente vai utilizar essa opção aqui, ó, que é a máscara de corte. Esse efeito aplicará apenas na camada de baixo, que é a camada do personagem. Olha só, tirando um pouquinho da saturação, ele já tem uma cor, uma quantidade de cor, digamos assim, mais próxima do que estava ali o personagem. Isso, claro, você vai fazer uma observação geral de como que está o personagem e de como que está o recorte da imagem que se colocou dentro daquela imagem original para fazer um equilíbrio bacana. E com esses ajustes aqui que eu vou te mostrar na aula de hoje, você consegue fazer basicamente com todas as outras montagens também. Então, ajustes. Outra coisa que fica bacana é colocar um equilíbrio de cores. Também utiliza a opção de colocar máscara de corte para afetar apenas no personagem principal. E esse equilíbrio de cores basicamente você vai mexer, ó, nas áreas escuras, nas sombras, tons médios e realces. E você vai brincando de colocar um pouquinho mais de ciano ou vermelho nos tons médios, um pouquinho mais de magenta e verde nos tons médios, ou um pouquinho mais de amarelo e azul nos tons médios. E sucessivamente também aqui em sombras e realces. Vamos começar aqui pelos realces, ó. Se eu quiser jogar um pouquinho mais de ciano, eu jogo. Você vai equilibrando as cores, olhando mais ou menos, tendo uma noção, se baseando na camada de baixo. Deixar um pouquinho mais pro magenta e aqui mais pro azul, ó. Os realces a gente já mexeu, agora nas sombras. Deixar também as sombras um pouquinho mais pro azul. Veja que tá bem mais azulada essa imagem. Ela tá um azul e um vermelho assim, né? Então, deixar um pouquinho mais pro vermelho aqui também. No magenta, no verde, acho que é o canal que eu vou menos mexer nesse ajuste aqui. Também ó, já ficou mais parecido. E agora para finalizar, você pode mexer que está bem mais clara e não tão contrastado quanto o fundo. Pode colocar um ajuste de curvas, também colocando dentro de uma máscara de corte. E mexe aqui ó, no contraste.
Essas daqui são as áreas escuras, então trazendo para o centro você vai contrastar mais as áreas escuras, que dá para ver que está bem contrastado mesmo o fundo do personagem. Então dessa forma a gente consegue já inserir ainda melhor. E nas áreas claras, que aqui está gritante, né, as áreas claras da cabeça que a gente recortou e colocou, a gente pode reduzir também lá no ponto de cima, deixando um pouquinho mais escuro essas áreas claras. E dessa forma, ó, com poucos ajustes, como que estava e como que já ficou bem mais inserida na nossa imagem. Outra coisa que agora a gente vai fazer é colocar a mira da arma aqui por cima dele, para que apareça pelo menos que ele está mirando, né? Fazendo ali uma interação com o objeto natural da imagem. Então eu vou tirar a visibilidade da camada dele apenas para verificar aonde que eu vou fazer esse recorte. E vou pegar apenas a parte da camada, a gente vai eliminar a cara desse cidadão lá atrás. Então pegar aqui, ó, com a ferramenta laço poligonal, por exemplo, clico no botão direito do mouse, seleciono a segunda na subcategoria. Aqui como já está recortada, não vou tomar cuidado, vou recortar apenas essa mira aqui, ó, que vai passar por cima do rosto dele. Toma cuidado para não dar 2 cliques, senão a seleção encerra automaticamente. Esse é o ponto negativo do laço poligonal, né? Não é editável os laços, os nozinhos que a gente vai colocando, mas nos ajuda bem aí. Aqui nem preciso fazer tantos detalhes, né? Que só vai pegar mais o rosto dele, então posso fechar meio que por aqui mesmo já, ó. Aqui como já está selecionado, 2 cliques, fechou a seleção. Esse trecho a gente vai duplicar com o Ctrl J a partir de agora, clicar e arrastar lá para cima de todas as camadas, ó. Ah, aqui só que ele estava dentro de uma máscara de camada, por isso que estava separado. Não tem problema, a gente pode dar um Alt, clicar na máscara de camada, clica e arrasta e joga a máscara lá para cima também, nessa outra camada. E agora ativando, ó, a visibilidade da camada dele, parece que mais ou menos ele está ali com o olho próximo à mira da arma. Claro, você faz algum ajuste, como você preferir. Caso não tenha ficado bem certinho, vai rotacionando, girando ele, diminuindo e aumentando o tamanho da cabeça dele ali como for necessário. Mas aqui eu acho que já tá bom, né? Como é algo mais cartoonizado, mais uma brincadeira, mais lúdico assim mesmo, não é algo que você tem que levar ali na regra da montagem e manipulação, já fica bom. Ó. E sempre faz aquele do voltar um pouquinho para ver como tá ficando. A thumbnail fica pequena. E aqui na máscara de camada, lá embaixo, a gente já pode eliminar agora a cabeça desse caboclo aqui. Pegando com o pincel na cor preta, vamos eliminar a face desse cidadão. Vou até deixar um pouco do pescoço, que pode ser que apareça, e da barba, ó, que apareça lá atrás, né? Mas essa parte aqui, ó, total de cima, a gente pode eliminar. Pincel preto, na máscara de camada, voltando, ó. Agora a gente já tem eliminado, não está aparecendo mais lá atrás. Vamos pegar tudo isso agora, turma, e transformar num objeto inteligente para que a gente possa colocar aqueles efeitos de brilho que são muito utilizados em thumbnails de games. Provavelmente você já viu em muitos canais por aí. E a gente fez, inclusive, algo bem parecido no vídeo anterior, que a gente criava uma capa para o canal, um banner, né, principal para o canal. Então vamos lá, primeira camada e na última pressionando o Shift, selecionando todas elas, clico no botão direito do mouse e converte em objeto inteligente. Vamos começar então o efeito de brilho. Inclusive acho que a gente já pode colocar o cenário lá atrás para a gente ter uma noção de como que vai ficando também. Pode criar o brilho externo que vai ficar por detrás do personagem. Estamos vindo a nossa pasta, esse daqui era um mapa, como se a gameplay estivesse acontecendo nessa região aqui. Então vou clicar, selecionar e arrastar lá no meu Photoshop. Confirmo na barra de propriedades e arrasto para debaixo da camada do personagem. Eu vou começar colocando aqui um ajuste de cor sólida, com mais ou menos essa cor que eu estava vendo aqui. Estava fazendo alguns testes em off, achei que ficou bonito, mas você também pode colocar a cor que você quiser, totalmente personalizável. Caso você queira utilizar mesmo, é 70-2C e B, o código hexadecimal dessa cor. Ok? E aqui eu vou alterar o modo de mesclagem dela, vai ficar um efeito mais de brilho lá atrás. Nesse caso aqui eu acho que o subexposição linear ficou bacana, eu vou deixar. Eu também vou mexer na máscara de camada dele para colocar em apenas numa região específica onde eu desejo. Como eu falei no início do vídeo, lá para você tomar atenção, às vezes de pegar imagens que estejam com iluminações parecidas, como por exemplo aqui o personagem está com um brilho um pouco mais aqui na direita dele, o youtuber ali que a gente pegou também está com um brilho mais na direita, e o cenário também, então eu vou colocar o brilho mais ou menos vindo nessa região aqui, e nessa área não tanto. Então eu vou dar um Ctrl I
na máscara de camada, para inverter para o preto, que o preto esconde a máscara de camada e o branco mostra. Então pegar o pincel com a cor branca, aumento bastante o tamanho desse pincel com a tecla fecha colchetes ou Alt e clica com o botão direito do mouse e aumenta. E eu vou pintar mais nessa região aqui desse lado, né, que eu acabei de mencionar. Ó, fica bacana. E daí você pode colocar mais uma luz ainda, criando uma nova camada. Pega um pincel, encontra uma cor que for legal aí para você. No seu exemplo, vou pegar essa aqui mesmo, ó, um rosa um pouco mais claro, que é o E671FF. Eu vou dar um OK. Com o pincel, eu vou dar alguns cliques aqui, ó, apenas para criar um efeito de brilho. Ctrl T, aumento pressionando Alt e posiciono aonde eu desejo esse brilho mais intenso, que é provavelmente um pouco mais próximo ao personagem aqui. Confirmo na barra de propriedades e vou encontrar também um modo de mesclagem para ele, que fique bacana. Ó, luz brilhante fica legal, luz linear também. Subexposição de cores ficou bonito. Aí você deixa o qual você preferiu e você pode mexer também, não é algo definitivo, né? Se achou que ficou legal deixou agora, mas lá não ficou legal lá na frente, quero mudar, vem aqui e muda. Eu vou deixar aqui ó, a luz linear, tirar apenas um pouco da opacidade aqui. Achei que ficou bacana. E agora a gente começa o efeito do brilho no personagem. Então na camada de cima, a gente vai criar uma nova camada em cima, melhor dizendo, do personagem. Vou até renomear aqui ó, para brilho contorno, que será o brilho que a gente vai fazer em volta dele. Pega então o pincel com a cor do brilho, pode ser aquela mesma que a gente utilizou aqui para fazer o brilho da parte de baixo. Vou até renomear essas outras camadas também, ó. Utilizando a máscara de corte para se basear apenas no personagem aqui embaixo, pressiona a tecla Alt, vai aparecer esse símbolozinho que significa que você pode colocar uma máscara de corte, ou seja, tudo que a gente aplicar aqui vai ser limitado à camada de baixo. Então o pincel, a gente vai vir apenas no contorno aqui do personagem e vai vir aplicando. É bem parecido com o que a gente fez na aula passada. Ó, vai tomando cuidado que as partes de dentro mais do personagem a gente já vai fazer também, só que numa camada extra, a parte logo acima. Coloca o modo de mesclagem também. Pode ser o luz linear, né? Ele até fica meio forte aqui, mas você pode tirar a opacidade caso você desejar. Para não ficar tão intenso. Com a ferramenta borracha você apaga alguns lugares que você não desejou. Eu costumo fazer esse efeito olhando principalmente aonde já está claro na imagem. Onde está escuro eu apago com a borracha, porque não estaria sendo afetado pelo brilho ali de neon na parte de trás ou do lado que estaria vindo. Então preste atenção nessas áreas mais escuras, você apaga com a borracha. Onde estariam mais sombras, assim, por exemplo. E agora criando uma nova camada, também pressiona Alt para criar uma máscara de corte aqui entre as duas camadas. Colocando aqui ó, brilho. Detalhes internos. Ferramenta pincel. E agora eu vou pegando os detalhezinhos internos também, vendo mais ou menos onde está mais claro. Ó, a parte do cabelo aqui, ó, ficaria legal colocar esse brilho. Os fios mais claros, a parte da orelha aqui, todas as partes estariam mais elevadas aqui também. Então um pouco aqui a parte do queixo, a mochila, parte do braço. Aqui ó, dá pra ver que tá mais claro também algumas áreas aqui onde está com a vestimenta também, né? A parte da luva, a arma, enfim, vai vendo onde está mais claro e vai aplicando. E você vai apagando o excesso com a borracha, né? Até no óculos aqui ó, que sobressai um pouco. É isso aí, ó. Basicamente eu acho que nessas regiões, e agora pode pegar a ferramenta borracha ou até já colocar o modo de mesclagem para ver como é que fica. Se eu entender melhor, ó, já vai até mesclar com o fundo. Agora sim, pegando a borracha, a gente vai excluindo, delimitando as regiões que a gente deseja.
Ó, pra minha borracha tá mais sensível, ela tá com um fluxo bem baixo a porcentagem, ela fica mais suave na hora da gente aplicar. Então reduz também, que algo fica mais bonito. Olha, é coisa que você pode ir aplicando, viu ali que não ficou legal, ó, aqui tinha mais brilho no corpo do personagem, vai lá, aplica mais também. É isso aí, ó, se encontrou algo legal. Ah, aqui o cabelo, claro, né? Vamos fazer algo mais suave. Sempre com a borracha, ó. Te deu uma acelerada, porque o processo é repetido e mais questão de observação mesmo da sua imagem. Eu coloquei aqui luz direta, mas também podia colocar luz brilhante, luz linear. Vou colocar luz linear, então, para manter um padrão. Tirar um pouco da opacidade aqui para não ficar tão forte. Eu acho que a imagem como um todo poderia ser um pouco mais clara, né? Vou colocar aqui um ajuste de curvas e aumentar um pouco essa claridade, esse contraste geral na imagem. Então aqui, ó, nas áreas claras, lá em cima, vou trazer um pouquinho mais para o centro. E aqui embaixo, nas áreas mais escuras, vou subir um pouco, ó. Para não deixar os pretos tão contrastados assim. Já ficou mais legal. E para complementar esses brilhos aqui, vou criar mais uma camada. Também colocar dentro de máscara de corte, pressionando Alt, clicando aqui quando aparecer aquele sinalzinho. E eu vou colocar um brilho interno geral. Que eu vou fazer com a ferramenta pincel, com a mesma cor. Eu vou pegar aqui e dar alguns cliques aqui atrás mesmo, para criar um novo pincel. Espera aí que nem apareceu, por quê? Ah, não apareceu, claro, porque a gente já colocou dentro da máscara de corte. Então deixa eu tirar, pressionar Alt para aparecer aqui no cantinho. Alguns cliques que eu dei, ó, Ctrl T, Alt aumentando bastante o tamanho dele. Que ele vai ser um brilho geral aqui no personagem. Dando um OK, agora sim, dentro da máscara de corte, para afetar apenas o personagem. E aqui se diminui a opacidade dele, deixa algo bem mais suave. O brilho do detalhe interno é o mais difícil para você fazer e conseguir um efeito legal. Então você vai se bater um pouquinho, mas eu recomendo que você não fique muito em cima dele, senão você perde muito tempo durante a edição. Eu tô já fazendo alguns retoques, ó, eu tô falando, faço o que eu falo, não faço o que eu faço, né? Eu tô fazendo mais alguns ajustes, porque quanto mais ajustes você vai fazendo, mais bonito fica. Só que thumbnail é um negócio que tem que fazer rápido mesmo, que não vai aparecer tantos detalhezinhos, visto que a exibição dela no YouTube é pequena. Eu volto a reforçar isso porque é muito importante você saber, né? Bom, aqui o brilho, já estou satisfeitíssimo com ele. Posso colocar mais um efeito, uma fumaça, acho que ia ficar bacana. E escurecer talvez um pouco essa área aqui também, ficaria legal. Então vamos escurecer, começar escurecendo essa parte de cá. Vamos colocar também uma curva, só que lá embaixo no cenário. Ó, um ajuste de curvas. E novamente, aqueles mesmos nós, nem precisamos criar outros. Que as áreas mais escuras eu vou deixar um pouco mais contrastado e nas áreas mais claras mais escuras aqui, ó. Vou deixar essa área um pouco mais escura. Então eu posso fazer isso de maneira mais direcionada com a máscara de camada. Ctrl I para inverter e esconder tudo. Daí eu pego o pincel com a cor branca e mostro aonde que eu quero esse efeito. Então mais aqui, ó, deixar um pouco mais escura essa área aqui. E aqui vejo que o recorte agora enalteceu o recorte ruim que eu tenho no personagem. Então posso pegar o personagem, colocar uma máscara de camada e corrigir isso daqui. Porque a gente fez com aquela seleção rápida. Precisaria, ó, vendo se a thumbnail fosse desse tamanho, aqui precisa porque dá pra ver que tá um recortinho ruim. Então faz lá. Só que se for detalhezinho que nem aqui, ó, que tá ruim, mas não aparece, não tem problema. Então, pincel na cor preta, preta esconde na máscara de camada, a gente vai esconder esses detalhes em branco aqui. Que ficou visível agora que a gente escureceu essa região. Aí, ó, problema resolvido rapidão. Agora se eu reduzo, não aparece nem um pouco. Veja como está ficando bonitona já a thumbnail. Aí é algo extra, você pode também fazer efeitos com brushes. Eu instalei um ponteiro de pincel aqui que eu baixei lá no Brush Z.
esse daqui, ó, pincel de fumaça. Você vai baixar no seu computador, vai vir aqui o arquivo RAR zipado, enfim, se clica extrai. Esse arquivinho ABR que você vai instalar no seu Photoshop, você pode instalar dando apenas 2 cliques nele, já vai estar instalado no seu Photoshop. Ou você pode vir aqui nas opções de pincéis, clica na engrenagem, importar pincéis e importa aquele arquivo ABR. Vai abrir essa pasta aqui, ó, Free Smoke Photoshop Brushes 2. Várias opções de pincéis que você pode utilizar nesse esquema aqui. Vou pegar, por exemplo, essa daqui, acho que fica legal para fazer um efeito mais geral lá atrás, na cor branca. E eu vou criar uma nova camada embaixo do personagem. Ó, ele criou em cima aqui, ó. Até vou selecionar aqui embaixo, em cima do cenário. Criar uma nova camada, renomear para fumaça abaixo. Diminuindo o tamanho desse pincel, que ele é gigante, ele fica em 5000 de tamanho, ó. Então com a tecla abre colchete você consegue diminuir rapidão. Vou colocar umas fumaças mais lá atrás, ó. Bacana. Eu coloquei embaixo. Ah, inclusive estou pintando de cor, né? Se eu quiser, pode deixar em branco, ó. Deixar algumas em cor, outras em branco também fica bacana. E daí agora, em cima do personagem também ficaria bonito. E caso você queira deixar algo mais desfocado, também é possível, vindo lá no filtro, desfoque gaussiano. Coloca aí um pouquinho de pixel, eu coloquei 4, 5, olha, ele ficou, ao invés de ficar os detalhezinhos, ele fica mais desfocadinho, fica legal. Na parte de cima do personagem daí, criando uma nova camada lá em cima de todas as outras, fica a fumaça acima. Daí você pode deixar sem o desfoque, que já é como está mais próximo dele aqui, né? Colocar aqui mais ou menos, daí a gente reduz, ó, um pouco a opacidade para não ficar tão intenso. Fica legal, é um efeito a mais que dá um destaque, uma ambientação ainda mais legal. Dessa forma aqui, ó, turma, eu já posso dizer que está concluído já a thumbnail, mas eu ainda posso acrescentar um passo extra caso você queira deixar mais cartoonizado ainda e você tem uma placa de vídeo aí no seu computador, porque esse filtro exige uma placa de vídeo. Eu vou mesclar todas essas camadas aqui que a gente já editou em uma única, ó. Ctrl Shift Alt E. A gente vai gerar uma nova camada mesclada. Vou renomear aqui para escuras e a outra para claras. Você já vai entender o porquê. A gente vai colocar um modo de mesclagem separado para cada uma delas. Clica o botão direito do mouse e converte em objeto inteligente. Dá um Ctrl J para duplicar e ter duas. Como eu falei que teria uma claras, a gente vai deixar dessa forma aqui. Na verdade, antes de duplicar, aqui, ó, vou até dar um Ctrl Z, voltar, vou deixar apenas escuras. Porque eu vou colocar agora um filtro de estilização de pintura a óleo. É esse filtro que exige uma placa de vídeo. E aqui, ó, em estilização, você vai deixar o quão artístico, digamos assim, você quer esse efeito. A limpeza, não aconselho você deixar muito, senão fica muito abstrato. Ele elimina muitos detalhes da sua imagem, deixa um pouquinho, mas não tanto. E aqui dimensionamento, detalhes de certo, deixa zerado e sem iluminação também. É basicamente esses dois recursos aqui de cima que você vai mexer. Veja como que ele fica algo mais cartoonizado, né? Acho que vocês conseguem ver pela tela aqui do vídeo. Vou dar um OK e agora sim eu posso dar um Ctrl J, porque ele já duplica daí com esse efeito aplicado. A gente vai mudar, o modo de mesclagem vai ser diferente para as duas. Aqui ele vai ficar o cor mais clara, que ele vai aplicar apenas as áreas claras, esse efeito. E aqui o cor mais escura, que ele vai aplicar apenas as áreas mais escuras. E daí você consegue reduzir a opacidade de maneira individual para cada parte. Caso, por exemplo, nas áreas escuras você não queira aplicar tão forte essa pintura a óleo, deixa ali um 30%, 20%. E nas áreas claras, caso você deseja colocar um pouquinho mais, entendeu? Você coloca um pouquinho mais. Então você fica individual nas áreas mais claras e escuras para você aplicar o quanto você quiser desse recurso mais artístico. Eu acho que fica bonito, fica legal colocar um pouco dele, mas não 100% em todo ele, que senão fica muito lavado, sabe? Perde muita definição. Mas dá um acabamento mais top para sua imagem, sim, fazer esse esquema aqui. E aí, caso seja um logo, o game tem um logo específico, como por exemplo Call of Duty Modern Warfare, aqui você pode selecionar, eu já tenho ele em PNG, clico arrasto no meu Photoshop.
Vamos colocar aqui no canto de baixo mesmo. Você pode colocar um estilo de camada ali para ele ficar mais visível, né? Com uma, eu arrastar para cima, com um traçado, um contorno nele. Ó, pode ser uma cor que você já estava utilizando um pouquinho mais escura. Pode deixar na cor original do logo ou colocar uma sobreposição branca caso você deseje. Vou deixar aqui a cor original do logo mesmo, que ele fica visível. Ctrl T, você pode aumentar, diminuir, colocar num canto, no outro. Se achar que fica melhor. Opa, ponto cabeça não. Colocar aqui em cima, embaixo. Enfim, coloque da maneira que você preferir, no lugar que ficar melhor aí na sua imagem. E normalmente esse tipo de thumbnail não tem texto, é algo mais impactante, mais artístico assim mesmo, você vai ver. Procura no canal do Patife, do BRKS Edu. Inclusive esse cara aqui lembra um pouco o BRKS Edu, né? Tem desse estilo de thumbnail, é muito utilizado e chama atenção pra caramba, fica bonitão, né? Agora basta dar um Ctrl Shift S, salvar aí em JPEG ou PNG e subir pro seu vídeo no YouTube.